Hoje a gente vai aqui iniciar um debate que vai pegar fogo mesmo quando der o apito final, né? Deu o apito final, a galera vai olhar uma para a cara do outro e vai falar, mas e aí, quem que é a craque desse Brasileirão, né? Eu tenho a minha opinião, acho que você tem uma opinião parecida com a minha, mas a gente vai aqui debater e justificar um pouquinho, né? Porque desse nome, porque não de outros nomes, talvez aí. Para mim, acho que Duda Sampaio, e aí a gente vai falar de outras jogadoras que talvez tem números melhores do que ela, mas acho que o contexto dela, né? Ela é uma grande protagonista nesse Inter, ela é uma jogadora que consegue elevar o nível do time, e como é que a gente consegue ver uma jogadora ter um nível tão grande desse, né? Às vezes ela não tem tanto os mesmos números de gols da Cristiane, não tem os mesmos números da Bia Zanerato, mas a gente percebe que dentro do contexto do Inter, que é um coletivo mais forte do que dessas duas equipes, ela ainda assim consegue se destacar e melhorar o entorno dela, né, Amanda? Exato. É uma jogadora. Em jogos que ela não atuou pelo Internacional na temporada, a gente consegue ver a nítida diferença ali da fluidez do jogo da equipe. Ela tem uma função muito interessante com a bola, porque é uma atleta que tem um passe muito bom, uma visão de jogo muito boa. Então, eu acho que ela abre o jogo para o Internacional no ataque. Ela facilita, ela dá uma dinâmica diferente, né? Para citar uma partida aqui, o jogo contra o Santos, que o Internacional acabou ficando com uma jogadora a menos, a Duda Sampaio começou no banco essa partida e ela entra no segundo tempo e é totalmente diferente o primeiro tempo do Inter e o segundo tempo do Inter com ela na parte de criação mesmo. É uma atleta que ela consegue, vamos dizer assim, conectar os setores da equipe. Ela ali no meio campo, ela consegue conectar a parte da defesa, da saída de bola, do início da construção de jogo com a parte do ataque, colocando as atletas em condição de fazer gol. E você citou o número de assistências dela, né? São 11 assistências, 4 gols, então totalizando 15 participações em gol, isso é um número bastante alto, e ela, assim, ela coloca as companheiras em condição de fazer gol. Eu acho que isso é uma virtude muito boa dela e ela tem conseguido, na minha visão, evoluir. Ela, para mim, é a craque desse campeonato. Eu acho que ela é a melhor jogadora e assim, para mim, independentemente do que acontecer nesse jogo final contra o Corinthians, ela vai ser a craque por tudo que ela me mostrou na primeira fase e por tudo que ela tem feito nessa fase de mata-mata. É uma jogadora consistente, é uma jogadora que ela vem evoluindo no campeonato e isso é muito positivo, né? A gente viu Duda Sampaio aparecer no radar da seleção brasileira e com a vacância ali do meio campo, ela ganhando um pouco mais de espaço na seleção, e eu acho que isso fez muito bem para ela no Internacional também, porque eu percebi uma mudança de postura dela no Inter, nesses últimos meses aí, depois dela passar pela seleção brasileira, eu acho que ela se tornou uma jogadora um pouco mais consciente, até na parte defensiva, ajudando um pouco mais, preenchendo um pouco mais os espaços ali, auxiliando a Juliana, então é uma atleta que ela está mostrando uma maturidade muito grande e evoluindo ao mesmo tempo, e tem um teto alto, para mim é a craque. E ela é a líder de passes-chave aí, junto com a Bia Zanerato, né? Ela é a líder de passes-chave aí na competição. Só que acho que quando a gente olha o contexto todo da competição, né? Por exemplo, muita gente cita a Cristiane como a grande craque do campeonato, apesar de não ter ido para a segunda fase, né? E a gente já viu esse contexto acontecendo algumas outras vezes no Brasileirão feminino, da artilheira ficar de fora do mata-mata, né? E eu acho que assim, depende do contexto da artilheira também, né? Porque, por exemplo, existe aquela artilheira de um time que não entra no G8, que era um time que realmente você esperava que ficasse fora do G8 por orçamento, por qualidade de elenco, né? O Santos a gente debatia muito no PFF, debate que a gente esperava ele brigando por G8 pelo contexto dos problemas internos, mas não por questão de orçamento, que é um dos maiores do Campeonato Brasileiro, não por questão de orçamento ou por questão de falta de peças com poder de decisão, né? E acho que o Santos é uma equipe que a gente olha e assim, é uma equipe talentosa, mas ao mesmo tempo
desequilibrada, né? É um elenco desequilibrado, é um time desequilibrado em campo, e acho que a Cristiane faz parte desse contexto também, né? Se ela ajuda com o que o Santos tem de melhor, ela também faz parte desse contexto de desequilíbrio, né? Até porque o time precisa ter mecanismos para suportar ela em campo, uma jogadora que não marca tanto quanto já marcou outrora, né? Tem até um dado meu que ela das 64 atacantes ou 68 jogadoras de ataque do Brasileirão, ela é a quarta pior, entre essas atacantes, ela é a quarta pior em recuperações de bola no ataque, né? Então é uma jogadora que, realmente, quando o time tá sem a bola, defendendo, ela se desconecta do jogo, né? Então, é um dos contextos que faz com que o Santos, né, na questão que a gente sempre vive falando, Santos não é uma equipe que compete tanto sem a bola, como poderia competir, como deveria competir, acaba ficando fora de G8, e o G8 realmente para o Santos ficar de fora de G8 é um vexame, né? Então acho que a Cristiane acaba fazendo parte desse contexto também. Bia Zanerato, acho que o mata-mata dela joga muito contra ela, né? Porque o Palmeiras tem a primeira eliminatória contra um Grêmio esfacelado, e ali a gente esperava que realmente o Palmeiras passasse com tranquilidade, e o primeiro jogo meio que definiu, né, o contexto todo, mas num jogo que ela precisava dar uma resposta contra um Corinthians que também tinha muitos problemas ali de desfalques, né, de jogadoras voltando de lesão, lesionadas, enfim, não conseguiu também dar resposta, né, nos 2 jogos ali, deu um passe para gol. Ela é uma jogadora que, quando tem espaço, quando tem tempo, ela consegue fazer coisas incríveis, mas no contexto dos confrontos de 180 minutos contra o Corinthians, ela não conseguiu trazer muita coisa pro Palmeiras, a ponto do Palmeiras conseguir flertar em superar o Corinthians, né, Amanda? Exato. Eu acho que a Bia, a gente tem a temporada do ano passado muito fresca na nossa cabeça. Qual foi o tamanho do impacto dela naquele Palmeiras? Ela atuou apenas a primeira fase do Brasileirão, mas foi um desempenho tão absurdo para o futebol brasileiro, no sentido de ela foi uma jogadora extremamente dominante naquela primeira fase do Brasileirão de 2021, e num nível muito diferente, na minha visão, das outras. Tinha ali uma distância grande para mim das outras, tanto que eu até votei na Bia como craque naquele campeonato, ainda que não tenha feito parte do mata-mata pelo Palmeiras. E eu acho que nessa temporada o desempenho dela, na minha visão, não chegou no estágio que esteve no ano passado, contando também a primeira fase. Não acho que foi uma jogadora que performou mal pelo Palmeiras na primeira fase, mas uma atleta do naipe da Bia, a gente sempre espera mais, e eu acho que ela pode dar isso, porque tem muita qualidade. Achei que não conseguiu ali ter tanto domínio, vamos dizer assim, nesse sistema ofensivo do Palmeiras, jogar com tanta fluidez como ela conseguiu em outra oportunidade. No mata-mata, eu já acho que a melhor jogadora do Palmeiras naqueles 2 confrontos contra o Grêmio foi a Ari Borges, e até acho que a Bia não conseguiu ali, talvez, performar no nível que deveria ser para uma sequência de mata-mata, porque é outro campeonato. Onde ali a parte decisiva você tem que elevar o seu nível, e eu achei que a Bia foi ok naquilo, e a performance contra o Corinthians foi uma performance muito ruim do Palmeiras em geral, então não consigo nem destacar uma atleta, e aí isso com certeza conta contra, né, nesse caso, para craque do campeonato. É isso, a gente pode citar alguns outros nomes aí, talvez a Adriana, que vem fazendo um mata-mata aí avassalador, né? A própria Gabi Portillo, que para mim foi a jogadora mais regular do Corinthians nesse campeonato, acho que a gente até debatia isso em off, né? A jogadora mais regular do Corinthians foi a que, nos piores momentos do time no ano, é quem estava melhor em campo, né? Não está mal nesse momento, mas acho que nesse momento o nível de protagonismo pendeu para a Adriana pelo poder de decisão mesmo, né? A Adriana, ela tá fazendo gols muito importantes, enquanto outras jogadoras do Corinthians que a gente está acostumado a serem muito protagonistas, como o Zanotti, como o Tamires, estão num momento mais de compor algo que está dando certo, né? Não vejo um protagonismo
por exemplo, na Zanerato, que não jogou tanto quanto em outras temporadas, em minutagem mesmo, né? Mas também em campo ela vem sendo uma peça chave, mas não vem sendo a principal peça desse Corinthians, que no ano navegou por muito tempo aí sem ela também, né, Amanda? Exato, e a Adriana, a primeira fase da Adriana, eu acho que foi abaixo do que ela poderia apresentar, porque eu acho que ela oscilou muito, né? Lógico, a questão física tem um papel ali também, e isso acaba influenciando, mas o mata-mata dela tá muito bom. Ela chamou a responsabilidade, uma jogadora que tá ali assumindo o ataque ou fazendo os gols, ou abrindo espaço, colocando as companheiras em ótima condição. Então, acho que ela elevou muito o nível do futebol dela, e lógico, na hora decisiva, porque a gente costuma falar, é um campeonato brasileiro que são dois campeonatos, né? É uma primeira fase que você precisa classificar, você precisa, lógico, se posicionar ali para o chaveamento, mas é um mata-mata que realmente vale, é a hora do vamos ver, e eu acho que nessa hora a Adriana chamou toda a responsabilidade. A Gabi Portillo, estou com você, para mim foi a jogadora mais consistente dessa equipe. Acho que no mata-mata está fazendo, sim, um bom mata-mata, mas a Adriana está se destacando um pouco mais. E aí, só para trazer um outro nome aí do Internacional, para não falar que destacamos apenas a Duda, eu acho que o campeonato da Sorriso é muito bom. É uma zagueira que consistente a temporada toda, conseguindo ser decisiva ali na zaga, tanto na função dela de zagueira mais pela esquerda, quanto na questão de cobrir as companheiras, né? Ora a Belinha na lateral esquerda, ora a Bruna Benítez, que é uma zagueira que tem ali um pouco mais de dificuldade na recuperação, na questão da velocidade. A Sorriso, ela é uma atleta muito veloz, então ela consegue varrer esses espaços quando necessário. Acho que a temporada dela está muito boa, e jogadoras ali do Inter que têm sido extremamente decisivas nesse mata-mata, Lelê e Milene no ataque, né? São duas jogadoras que estão comparecendo com os gols quando a equipe necessita, e Maimai cresceu bastante. Então, é uma equipe que, para mim, a craque dessa equipe é a Duda, por tudo que a gente citou, mas tem jogadoras aí, vamos dizer assim, que são coadjuvantes, que elevam muito o nível do time. E a gente não pode encerrar esse corte aqui sem citar a Fabi Simões também, que temporada muito, muito boa dela novamente, né? Que aquilo, quando a gente vai falar da craque do campeonato, as 11 do campeonato, você precisa escolher quem realmente está em maior destaque, ou com maior poder de decisão, ou com maior regularidade, você tem que usar algum critério, né? Mas em todos esses critérios, acho que várias jogadoras de Inter e Corinthians estão muito bem ali, né? É difícil pegar uma, duas ou três apenas de cada time, mas teve um campeonato todo, aí a gente pode também apagar o que foi a primeira fase da Gabi Soares, por exemplo, da Pardal, né, que foram muito bem aí no campeonato, enfim. Mas... Ô, Thiago, diga. E você trouxe o nome da Simões, eu acabei lembrando aqui, né, porque da Lelê do Corinthians, a goleira. Eu acho que a primeira fase dela foi fraca, teve algumas lesões ali e tal, mas oscilou bastante, uma goleira que teve alguns problemas na primeira fase, mas o mata-mata, se a gente pudesse, se tivesse o prêmio de melhor jogadora da fase decisiva, que seria a fase mata-mata como um todo, eu acho que a Lelê estaria concorrendo a esse prêmio, porque o mata-mata dela é muito bom, ela tá salvando o Corinthians quando necessário. Foi assim contra o Real Brasília, foi assim contra o Palmeiras, foi assim na ida contra o Internacional. Então acho válido lembrá-la aqui também pela fase decisiva que tá muito, muito bem.